Olá a todos, é uma grande honra participar desse segundo Congresso de Educação e Práticas Escolares. Meu nome é Tiago Guilherme de Souza, represento a Faculdade Presidente Antônio Carlos, a FUPAC de Visconde do Rio Branco, instituição à qual eu estou vinculado enquanto professor e pesquisador. Hoje trago a vocês um debate que cruza fronteiras entre o direito, a cultura e a educação. O título do nosso trabalho é A Educação Patrimonial como Ferramenta Intersetorial, da concepção normativa à apropriação pelas comunidades locais. Bom, para começar, precisamos olhar criticamente para a forma como o Brasil protege a sua memória de forma geral. Historicamente, a nossa proteção sempre foi muito impositiva, baseada numa lei muito rígida, como, por exemplo, o tombamento e o inventário. Mas isso gerou um problema grave, o distanciamento entre a população e esses bens dotados de características culturais. Vemos diariamente bens protegidos por lei sendo abandonados ou até mesmo hostilizados pelas próprias comunidades. Diante dessa profunda desigualdade no acesso à cultura do nosso país, nós justificamos este estudo na premissa de que a educação deve ser o núcleo motor da política cultural. Nosso objetivo, portanto, é analisar as bases teórico-normativas da educação patrimonial, para entender como ela atua na apropriação coletiva dos bens culturais, superando aquela velha proteção do Estado feita puramente de baixo para cima. Como fundamentação teórica para sustentar essa análise, nós nos apoiamos em algumas referências de muito valor no campo patrimonial e no campo do direito, e além também da perspectiva da educação. Para isso, nós trouxemos a doutrinadora Françoise Chouart, que nos ajuda a entender essa fratura existente entre o monumento vivo da comunidade e o monumento histórico, que é aquele criado pelo próprio Estado. Para curar essa fratura trazida, contextualizada por Chouart, trazemos o conceito de topofilia, abordado pelo promotor Marcos Paulo de Souza Miranda de forma bem densa, na medida em que ele mostra que essa topofilia é a essência do afeto e do sentimento de pertencimento de um determinado lugar. E como a escola entra nisso tudo? Bom, através de Paulo Freire, vamos compreender que a educação não é só um repasse de conteúdo, mas uma conscientização para transformar a realidade. E é de Nestor Garcia Canclini que nos lembra a questão dessa cultura híbrida entre o patrimônio, que não pode ficar apenas engessado em uma redoma de vidro, necessitando estar sempre vinculado aos anseios da sociedade, daquela comunidade que se vê envolvida com aquele tema. Quanto aos aspectos metodológicos, do ponto de vista metodológico, podemos dizer que realizamos uma pesquisa de natureza teórico-documental. Nós cruzamos o direito e a educação, analisamos marcos fundamentais. Lá, desde a Constituição de 88, passando pela Convenção da Unesco de 72, chegando nas portarias do IFAM, principalmente a portaria que criou a Casa do Patrimônio, e também contextualizando questões relacionadas à Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, e também a Carta de Ouro Preto, que trouxe algumas diretrizes relacionadas aos aspectos da educação patrimonial. Nossa interpretação foi guiada por três categorias centrais. A primeira delas, a concepção normativa do patrimônio. Segundo, as diretrizes da educação patrimonial. E, por último, em terceiro, o potencial prático dessa educação para gerar o quê? A apropriação social. No que se refere aos resultados, os avanços normativos, podemos entender que, ao analisar esses documentos, nossos primeiros resultados mostraram que houve, de fato, um avanço normativo inegável na sociedade brasileira. O Estado brasileiro, finalmente, começou a superar aquela visão elitista do patrimônio exclusivo de pedra e cal para abraçar a diversidade e as matrizes populares. Um marco claro disso são as casas do patrimônio do IFAM, que propõem uma gestão realmente colaborativa. Já no campo educacional, prático, a grande vitória que nós podemos apontar é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular,
que com ela o patrimônio cultural deixou de ser um projeto apenas extracurricular fortuito e se tornou um direito obrigatório de aprendizagem, exigindo habilidades específicas, principalmente nas disciplinas de História, Geografia e Artes. Quanto aos aspectos resultados, e da discussão, podemos falar que nesse momento surgiram aí os gargalos práticos dessa implementação da educação patrimonial. Se no papel nós avançamos, na prática a realidade bate à porta escolar. Nossos achados evidenciam de fato esses gargalos urgentes. Existe uma tensão enorme. A transversalidade que é exigida pela lei concorre diretamente com o quê? Com as pesadas cobranças conteudistas que o professor já enfrenta. Se o ensino do patrimônio virar apenas um texto burocrático num livro didático genérico, desencarnando da vivência da comunidade, ele vai falhar de forma miserável, porque ele não vai conseguir despertar a topofilia naqueles alunos, naqueles futuros, naqueles cidadãos no futuro. Por isso, é constatada essa urgência de metodologia ativa e imersiva. O aluno precisa caminhar pelo território, ouvir os detentores dos saberes tradicionais e reconhecer a si mesmo naquelas narrativas locais. Por último, no que se refere às contribuições do nosso estudo, o que de fato tudo isso vai significar para nós, pesquisadores e educadores? A grande contribuição que podemos entender desse estudo é evidenciar que a preservação jurídica estatal ela é ineficiente e está se tornando cada vez mais uma letra morta, porque ela é desprovida de quê? Do engajamento popular que se obtém através da topofilia, que estamos justamente não conseguindo alcançar nesse momento. Em termos de implicações práticas, nós podemos concluir que a BNCC nos entregou o que ensinar, mas o como ensinar ainda é o nosso calcanhar de Aquiles. A escola não pode se limitar a ser uma consumidora acrítica das cartilhas de preservação. Ela tem que ser uma construtora dessas identidades plurais, lastreada no contato físico e emocional com os bens culturais. Por último, caminhando para as nossas considerações finais, a pesquisa nos permite cravar que a educação patrimonial é a ponte diária necessária entre a frieza da legislação, a cultura viva e a sala de aula. O nosso ordenamento jurídico é excelente, mas ele grita pela mediação da escola para ganhar legitimidade nas ruas e praças. Como apontamento para o futuro, deixamos claros que é urgente o investimento maciço na formação continuada de professores e, sobretudo, na criação de materiais didáticos focados nas memórias locais de cada município, aliviando essa carga solitária de trabalho do professor. Fechando, apresento aqui as nossas principais referências que deram corpo a esse trabalho e, por fim, gostaria de fazer aqui um agradecimento à Faculdade Presidente Antônio Carlos, à FUPAC de Visconde Rio Branco e também à Comissão de Defesa do Patrimônio Cultural da OAB de Minas Gerais, da qual eu sou membro efetivo. Todas elas contribuem com apoio incondicional à pesquisa e à preservação da nossa memória institucional. Deixo aqui os nossos contatos para futuros debates, troca de conhecimentos que é tão importante para a nossa área e para o nosso meio. Um abraço a todos.